Sejam bem-vindos novamente ao canal e vamos aqui a mais um estudo bíblico aqui que eu preparei aqui. Uma dúvida, um questionamento que muitos têm. A parábola do rico e Lázaro foi real? Foi algo literal que aconteceu literalmente? Ou é apenas algo simbólico como as demais parábolas? Todas as parábolas, as pessoas sabem que são histórias fictícias que retratam uma realidade. Mas esta parábola aqui do rico e Lázaro levanta questionamento. Alguns acham que foi algo literal. Eu vou postar aqui o meu ver sobre o assunto, respeitando, as demais opiniões. Muitos acreditam que esta parábola foi algo real pelo motivo de citar o nome dos personagens e também pelo fato de começar dizendo que havia um homem. E também cita o nome dos personagens. Por isso que alguns acham que foi algo real. Na verdade, não existe uma regra para ser considerado uma parábola, ou uma regra específica para identificar uma parábola que não é real de outra parábola que é real. Não existe isso na Bíblia, não existe regra. Parábola quer dizer comparação. O nome já diz tudo, parábola do rico e Lázaro. Parábola significa comparação. No dicionário, um dos significados é narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação. Comparação. Se não fosse parábola, o nome não seria parábola. Parábola é comparação, não é real, não é literal. A começar pelo nome. O nome já tira toda a margem de ser algo real. Se for real, não é parábola. Parábola podemos definir como uma história fictícia que retrata uma realidade. Uma ilustração para retratar uma realidade. Eu mesmo, particularmente, não acredito que seja real, porque se fosse real, ela iria contradizer alguns ensinos bíblicos. Haveria uma contradição bíblica. Muitas pessoas me dizem pelo canal que é real, mas não refutam meus argumentos. Eu respeito. Eu posto aqui o meu argumento com base bíblica, mas quem acha que é real, eu já vi teólogos bons aí dizendo que é real, não tem problema. Mas apresente seu argumento bíblico, Eu vou mostrar os motivos pelos quais não creio que seja real, pois iria entrar em contradição bíblica. Eu respeito quem acredita que seja real, mas se você acha que é real, deverá apresentar argumentos bíblicos aceitáveis e que não entrem em contradição com a Bíblia. Se entrar em contradição com a Bíblia, é das duas uma. O primeiro motivo pelo qual eu acho que não é real e contradiz a Bíblia é Lázaro ser um mendigo. Jesus prometeu que os salvos são sustentados por ele. Mateus 6, do verso 25 ao 34, Jesus disse que não era para se preocupar com a alimentação e o vestuário, pois se Deus sustenta os pássaros e veste os lírios do campo, e quanto mais a nós? O salmista diz que nunca viu o justo a mendigar o pão. Então a promessa da provisão não se cumpriu na vida de Lázaro. E veja que era mendigo a ponto de comer restos que caía da mesa, E no céu teve que ser consolado. Veja bem que situação. Seria algo injusto e antibíblico. Não teria lógica nenhuma bíblica. Não se cumpriu na vida dele. Deus não sustentou ele. Outro ponto é que o paraíso ficava na divisa com o céu. Bem estranho. Era separado por um abismo. Então tinha uma valeta no meio que separava as pessoas condenadas das salvas. Seria bem estranho. Imagina uma pessoa que morre salva e olha para o outro lado da valeta e vê pessoas sofrendo.
Imaginou se ele vê um parente dele? Ele chega lá no céu todo feliz, ele olha para o outro lado e vê o parente dele gritando de dor. Seria algo bem estranho. O céu é lugar de descanso e não de pavor. Eu já vi até bons teólogos falando a velha bobagem, pelo menos no meu ver, em cima daquilo que Paulo disse em Efésios 4, verso 8. Lá diz assim, ele cita essa passagem para justificar a parábola do rico e Lázaro. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Desde criança, há mais de 30 anos atrás, eu sempre ouvi dizer que isso queria dizer que antes da ressurreição de Cristo, ou no Velho Testamento, o inferno ficava na divisa de onde ficavam os salvos. E quando Jesus ressuscitou, ele desceu ao inferno, tomou a chave que estava em posse do diabo e levou para o céu os que estavam naquele abismo, né? E os levou para o céu. É bem estranho isso. E usam isso como base a parábola do rico e Lázaro. Primeiro, não dá para vincular a parábola do rico e Lázaro com este texto, pois não tem nada a ver uma coisa com a outra. O assunto aqui não é o mesmo. E também não existe o mínimo de argumento bíblico para dizer que no Velho Testamento o inferno ficava na divisa onde ficava os salvos, e nem o porquê disso. Não tem cabimento. Na verdade, Efésios 4, verso 8, é mal interpretado fora do seu contexto e do real significado literal sobre o assunto. Paulo aqui fez referência ou uma alusão ao Salmo 68, 18, que diz assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Veja que Paulo citou esse versículo do Salmo 68, 18 em Efésios 4, 18. Paulo citou. O salmista descreveu a marcha triunfal de Deus na história de Israel com o estabelecimento do seu governo em Jerusalém. E isso foi uma prefigura da ascensão de Cristo ao céu, onde reina como cabeça da igreja, após triunfar sobre a morte. É esse o real significado. Então, crer que antes de Jesus ir para o céu ficava na divisa com o inferno, não tem espaço para isso dentro da Bíblia. É uma interpretação equivocada e sem fundamento nenhum. E além disso, o juízo é para o dia do juízo final, no juízo do trono branco, onde os ímpios serão ressuscitados e irão ser julgados para a condenação do fogo eterno. Não tem ninguém queimando no lago de fogo hoje. O lago de fogo é para o juízo, né? Então, se o rico estava no lago de fogo, lá não teria cabimento. E se existe outro tipo de sofrimento no inferno, né, aí tudo bem. A Bíblia não dá detalhes, como muitos têm testemunhos de arrebatamento que viu pessoas sofrendo, eu não duvido, né? Mas também não temos argumento bíblico para isso. Não no fogo, o lago de fogo é para o juízo. Se alguém contar esses testemunhos do YouTube, que viu pessoas queimando lá no lago de fogo, é tudo mentira. Então, para encerrar o vídeo, não existe uma regra na Bíblia ou uma forma específica para ser considerado uma parábola. Pois é até aquilo que eu disse, parábola é comparação. É uma alegoria, é uma história fictícia. Se foi real, então não é parábola. Parábola é o nome que os intérpretes da Bíblia colocaram ali no título, né? Eles se equivocaram então, porque daí não é parábola, né? O título de parábola fica de fora, seria algo estranho. E também, se for literal, não resiste à análise bíblica que eu acabei de fazer. Haveria uma contradição bíblica muito grande demais. Não tem lógica ser real. Mas se você acha que é real, pode postar aí, mas diga por quê. Não adianta dizer, é verdade sim. Muitos dizem isso, mas por que é verdade? Por quê? Cite argumentos bíblicos que eu vou
Refutar também, né, com respeito, lógico, né, é um debate aí, você posta por que é real e conte por quê. E eu vou dar a minha resposta também, né. Apesar que eu já dei aqui que há uma contradição bíblica, se for real, mas mesmo assim eu vou respeitar, né, que é um direito de cada um. E de qualquer forma, isso em nada contribui contra a salvação de ninguém, seja real ou seja literal, vai ficar do mesmo tamanho quanto a salvação, que isso aí não é uma heresia, crer que sim ou crer que não. Né? É isso aí. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.